tem algumas lições importantes para nós aqui, que esses personagens que nós vimos aqui trazem para nós. Por exemplo, Abraão. Abraão nos ensina que crer nos leva a obedecer. E a obediência nos faz crescer na fé. Crer nos leva a obedecer. Quem crê, obedece. Não venha me dizer, eu creio em Deus. Me mostre sua obediência. Me mostre seu temor, sua reverência. Eu sei, você pode ter seus erros, você pode ter seus pecados, mas você tem que ter um desejo de obedecer. O problema não é você ser pecador, o problema é não ter desejo de obedecer. O desejo de obedecer é que faz de você alguém que possa dizer, eu tenho fé. E na medida em que você obedece, é a medida que você vai crescendo na fé. Ou seja, quanto mais você obedece a Deus, mais confiança você tem em Deus. Ou seja, mais fé você adquire. Em segundo lugar, Abraão também nos ensina que, por mais adversa que a situação que Deus nos colocou seja, a gente pode confiar que a promessa de Deus não falha. Então, Deus colocou o Abraão numa coisa bem difícil, sacrifica teu filho. Ele lembrou que Deus fez a promessa de que aquele filho era a sua descendência e milhões iam vir por meio dele. Então, nós também podemos nos assegurar, quando as coisas estiverem difíceis, naquilo que Deus nos prometeu. E Ele disse que todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Essa é uma promessa, você pode se apegar a ela. E se você pecar, você tem mais promessas de Deus. Lá em João, capítulo 1, verso 9, diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça. Essa é uma promessa. Então, todas as vezes que você se vê em alguma adversidade, em algum momento difícil, que você acredita, por que Deus permitiu que eu chegasse até aqui? Para que você se valesse das promessas de Deus. A promessa que diz que o Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Que Ele vai te fazer deitar em verdes pastos. Que Ele vai te guiar mansamente a águas tranquilas. Que Ele vai refrigerar a tua alma. E ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você não precisa temer mal algum, porque o Senhor está contigo. Então, Deus coloca-nos em situações, quantas vezes eu fui a hospitais, irmãos queridos, passando por dificuldades, à beira da morte, eu citei o Salmo 23 a eles, e vi o semblante deles mudar imediatamente, porque eles se agarraram na promessa do Senhor, que foi feita a cada um de nós, de que Ele é o nosso pastor. Então, quando Deus coloca-nos em alguma situação que nós pensemos, por que o Senhor permitiu isso, por que o Senhor deixou isso acontecer, é para que as promessas brilhem mais forte. Confia no Senhor. Entrega o teu caminho a Ele e o mais Ele fará. São as promessas que devem ser lembradas nos momentos de adversidade. Assim como Abraão lembrou, ele disse que meu filho iria, por meio dele, vir milhões. Amém? Em terceiro, a Sara nos ensina que vacilar na fé não significa não ter fé. São duas coisas diferentes. Você pode vacilar na fé. Por exemplo, Sara pode ter duvidado da promessa, mas nunca duvidou do Deus invisível. Tanto que seguiu seu marido, senão não teria nem seguido. Ela nunca duvidou que existia um Deus todo-poderoso lá no céu. Mas um momento ela duvidou da promessa. Quando você duvidar da promessa, não pense, eu acho que eu não sou crente. Você não é crente se você não confiar no Deus invisível. Talvez você dê para trás em alguns momentos por causa de umas promessas que você diz assim, Deus diz isso e eu não estou vendo isso. Não tem problema dar um passo para trás, porque Deus tem poder para fazer, embora você não creia que possa ser feito. Ou seja, Deus não depende da nossa fé para fazer, porque Ele é Deus e faz como lhe apraz. Aquelas igrejas que dizem, não aconteceu porque você não tem fé. Não aconteceu porque Deus não quis, porque se Deus quiser, o mínimo de fé que você tem, foi Jesus que disse, não foi? Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode fazer uma montanha, sair de um lugar e ser jogado em outro lugar. O que o Senhor estava dizendo é, não está dependendo muito da forma que você crê, do tamanho que você crê, da forma que você confia, mas em você saber que existe um Deus poderoso. Sara, então, confiou, tem um Deus poderoso. É bem possível que aconteça. E aconteceu. Em quarto, os patriarcas citados aqui nos ensinam, Abraão, Isaque e Jacó, nos ensinam que quem vive pela fé, morre com ela. Amém? Não deixe para querer viver pela fé na hora que está no hospital, morre e não morre. Aí vai tentar, meu Deus, como é que eu creio agora? Porque você não construiu uma caminhada de fé. Você precisa construir uma caminhada de fé para quando o dia mau chegar, não estou falando só do dia da morte, mas qualquer dia mau chegar, você está alicerçado em Jesus Cristo.
E você sabe que o dia mau pode nos surpreender a qualquer momento. O dia mau é o dia que você perde um ente querido. O dia mau é o dia que acontece uma tragédia com um familiar. O dia mau é o dia que você perde tudo, perdeu o emprego, perdeu toda a possibilidade de sustento. O dia mau. Para se preparar para o dia mau, é necessário crescer na fé. Por isso que os pastores insistem tanto, né? Venha para o culto, meu irmão, não falte culto, leia a palavra em casa, escute louvores para alimentar seu coração de coisa boa. A gente vive incitando isso em vocês, porque no dia mau vocês correm desesperados para os pastores. Vocês correm desesperados. Pastor, me dê uma palavra. Eu posso dar 1000 palavras, meu irmão, se você não alimentou sua fé nessa caminhada. Nenhuma palavra minha vai te tirar daquele medo e daquela ansiedade que aquela situação te colocou. Vivam a fé, todo dia. Vivam a fé, vivam pela fé, todo dia. Acorde agradecendo a Deus, estou em pé porque o Senhor quer. Eu lembro agora, depois das férias, né? Velho, cara, o cara que fica velho é um negócio muito maluco. Eu ia saindo de casa, aí eu andando aqui, caminhando, de repente a calçada começou a flutuar. Eu disse, meu Deus, estou tendo uma visão, o Senhor, eu sou um pastor batista, reformado, e aí eu estou tendo uma visão da calçada se mexendo. Aí eu pensei, vou pisar nela. Pisei, eu me mexi junto com ela. Eu estava tonto, gente. Um negócio lá, eu me segurei na parede, sabe? Foi um negócio, parecia um velhinho, meu irmão. Situação lá, eu segurando, uma senhora disse, você está bem? Eu disse, estou. Eu nem sabia o que estava acontecendo. Mas por que eu estou falando isso? Porque depois a gente foi medir pressão, aquela coisa, aí começamos a regular a alimentação, né, aquela coisa toda. E quando eu fiquei bem, eu lembrei, nossa, como Deus é maravilhoso. Porque o Senhor cuida de nós todo dia. Porque a qualquer momento, uma coisa dessas, a pessoa fica tonta, cai, bate a cabeça e morreu. Não é? Então, há um cuidado de Deus, há uma graça de Deus, quando todo dia a gente está vivo. Ter vindo ao culto hoje, estar aqui, é graça de Deus. A gente precisa ser alimentado por essa fé. Em quinto, Isaac e Jacó nos ensinam que a nossa vontade nunca prevalecerá sobre a de Deus. Amém? Isaac e Jacó nos ensinam isso. Isaac queria o quê? Queria que Esaú fosse abençoado. A vontade de Deus, a sua fé não muda a vontade de Deus, irmão. Não é para isso. A nossa fé é para a gente aceitar a vontade de Deus. Não é para mudar a vontade de Deus. Nossa fé é para aceitar. E Isaac acabou aceitando pela fé. E Jacó também não queria voltar, não queria voltar a se relacionar com seu irmão, lutou com Deus, Deus o tocou e ele voltou e se relacionou com seu irmão, porque a nossa vontade não pode prevalecer acima da vontade de Deus. E a nossa fé, ela serve para que a nossa vontade se ajuste à vontade de Deus.